Boa noite. Bom, meu nome é Gabriel e vamos dar início então hoje à última noite da Semana de Direitos Humanos aqui de 2014 do SAJU. Queria agradecer em nome de todo o SAJU a todas as pessoas aqui presentes, especialmente quem nos prestigiou aí desde segunda-feira e também especialmente quem está aqui hoje prestigiando o nosso evento aqui nessa noite de sexta-feira. O nosso painel se chama Comunicação Não Violenta e Mobilizações, uma estratégia possível? E esse painel foi organizado pelo grupo de mediação aqui do SAJU. O nosso grupo trabalha com a temática da mediação de conflitos, buscando fomentar essa temática e divulgar uma cultura de paz. A gente atua em escolas, comunidades e também faz atendimentos aqui na sede do SAJU dentro da universidade. Oi? Tá. Uma das técnicas, eu não sei se a gente pode chamar de técnica, que a gente utiliza na mediação e no nosso trabalho é a comunicação não violenta. A gente acredita muito na CNV no tratamento de conflitos interpessoais. Mas com os últimos eventos acontecidos aqui no Brasil, a gente se perguntou se seria possível aplicar os conceitos, as ideias da CNV num âmbito maior, numa escala de conflito maior. E é essa a proposta de hoje, investigar e debater uma possível relação entre a comunicação não violenta e as mobilizações. Para isso, estão aqui hoje com a gente agradece muito a presença de vocês dois, a Roberta Paz e a Dominique Bartler, e passo a palavra para vocês. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Eu queria iniciar fazendo um agradecimento muito especial ao GM por ter me convidado. Para mim é sempre uma honra poder participar da Semana de Direitos Humanos do SAJU. E eu não me canso de contar, os meninos do SAJU e as meninas do SAJU já ouviram isso várias e várias vezes, mas eu sempre conto que quando eu era estudante e nós íamos nos encontros de estudantes de direito, e o pessoal do SAJU falava, isso causava uma admiração profunda na gente. Porque o protagonismo estudantil dos sajuanos é algo transgeracional, é uma herança que vai passando de geração para geração de uma forma muito bonita. E é óbvio que, para mim hoje, como professora, eu era uma estudante do interior de Minas Gerais e já tinha uma grande admiração pelo SAJU. Por vários motivos eu vim parar aqui na URGS como professora e eu tenho muito orgulho, portanto, de poder ser uma parceira do SAJU e de poder estar com vocês sempre e de incentivar todos aqueles estudantes que não participam do SAJU ainda, que participem, porque eu não participei, né? Óbvio, não era estudante aqui, mas deve ser uma experiência incrível. Eu acho que ela é essencial para a vida, não só profissional, mas para a vida de cada um de nós como ser humano mesmo, né? Eu acho que as temáticas escolhidas para essa semana, elas demonstram essa importância do SAJU na Faculdade de Direito, na sociedade como um todo, e como um exemplo para todas as outras faculdades do Brasil e para todos os outros estudantes do Brasil, como já foi para mim um dia, né? Quando eu fui convidada para esse painel, foi até engraçado, porque aqueles que já me conhecem sabem que eu tenho uma atuação muito forte na área da Justiça de Transição. Eu sou conselheira na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e o primeiro dia foi sobre os 50 anos do golpe, né? E quando os meninos do GM e as meninas do GM me convidaram para participar desse painel, eu achei muito desafiador, porque o que eles queriam era exatamente tratar das manifestações numa perspectiva de debate sobre a violência, evidente, que tem que entrar no debate sobre a violência, e conseguindo caracterizar e conseguindo conceituar o que seriam as linhas de continuidade dessa transição política mal resolvida que nós temos depois da ditadura. Então, para mim, foi assim, um convite super especial. Estar ao lado do Dominique também é uma grande alegria, uma grande honra. E eu acho que nós temos tudo para fazer dessa noite uma ótima noite de excelentes debates. Então, bem objetivamente, claro que eu tive que fazer um determinado recorte para trabalhar a questão das manifestações, porque é muito complexo e há muitas formas da gente abordar e fazer esse debate. E é evidente que eu vou tentar falar em meia hora, né? Vou tentar obedecer esse tempo de meia hora, e
Então, eu vou dividir minha fala em 4 partes e eu não vou conseguir me aprofundar em tudo. Mas o mais interessante é que depois, quando a gente puder dialogar, e vocês tiverem interesse em uma coisa ou outra, a gente possa, na hora dos debates, ir aprofundando um pouco mais isso. Então, as 4 partes da minha fala vão ser mais ou menos as seguintes. A primeira, tentando fazer uma rápida caracterização do significado da simbologia das manifestações para o contexto brasileiro atual. Uma segunda parte, em que a gente vai debater a legitimidade dessas manifestações. Uma terceira parte, em que eu quero abordar as reações institucionais a essas manifestações. E uma última parte, em que eu quero entrar no debate sobre a violência em si dentro da própria manifestação, ok? Para depois aí deixar o gancho para o debate com o Dominique. Então, na biografia do Gandhi, quando ele vai descrever um pouco de como é que ele começa a se convencer sobre o seu processo de resistência pacífica, ele diz que uma das grandes estratégias de convencimento do outro é a geração de símbolos, de gestos simbólicos. E ele conta uma história muito interessante, que é de um senhor que está todo espancado, que apanha do seu patrão e que chega no seu escritório para ser defendido e tira imediatamente o seu turbante da cabeça. Porque depois que os ingleses se instauraram na Índia, houve uma prática de que todos, diante de uma autoridade, deveriam tirar o chapéu, o turbante, ou sei lá o que carrega na cabeça. E antes do senhor começar a falar, ele chamou o Gandhi de doutor, né? E o Gandhi, antes de deixar ele falar, disse: coloca de novo o teu turbante e não me chame mais de doutor. E imediatamente o Gandhi percebeu que se abriu neste senhor um sorriso e uma plenitude que ele define como ética, que transformou a vida desse senhor, porque foi este senhor que foi o seu grande companheiro de luta e que foi o responsável por todas as articulações da população quando o Gandhi estava preso. Então, é muito interessante a gente analisar que tipo de gestos simbólicos nós estamos gerando com as nossas ações, com as nossas atitudes em sociedade. E eu de antemão já defino que para mim a maior simbologia dessas manifestações é a geração de uma figura de consolidação da nossa democracia. É o ponto de partida. E é bastante interessante perceber que a grande reclamação, e isso a gente ouve de gerações a gerações, desde a época de Cazuza e Renato Russo, de que nós somos a geração Coca-Cola, né? De que as gerações pós-ditadura são gerações alienadas, né? E retirando o episódio Collor, que foi uma grande manifestação na época da minha juventude, né? A juventude volta a se manifestar agora, já numa democracia mais consolidada, e essa é a grande simbologia que é gerada. Quando a gente começa a perceber aqueles cartazes das pessoas dizendo: quando seu filho ficar doente, você vai levá-lo ao estádio? Esse tipo de inscrição que a pessoa, com um gesto simples, acaba de entrar para a história, porque vocês podem ter certeza que nos livros de história dos nossos filhos, quando falarem das manifestações de junho, vão ter cartazes desse tipo, que foram consagrados pelas fotografias, pelas filmagens, e que serão reproduzidos. Então, a ideia de que o Brasil hoje vive uma situação política muito melhor do que já viveu. E essas manifestações, elas têm que ser vistas sob um ponto de partida de forma muito positiva, no sentido de que é a inclusão a direitos que gera a reivindicação por mais direitos. As mulheres, elas passaram a reivindicar direitos porque um dia lá atrás, no século XVIII, desgraçadamente, as mulheres pobres inglesas foram obrigadas a sair de casa para trabalhar. E quando elas foram obrigadas a sair de casa para trabalhar, elas se deram conta do valor que o seu trabalho tinha e da necessidade que elas tinham de reivindicar direitos. E, portanto, o processo de inclusão em direito, determinados rolos de direitos, eles geram lutas por reconhecimento de novos direitos. E isso, então, para mim, é a representação de que nós estamos melhor do que nós já estivemos. Ok? E, portanto,
é sim uma melhoria da condição de vida econômica da população também, e um processo de inclusão de direitos que começou lá atrás com a aprovação da Constituição, que leva a população a, num determinado momento, se empoderar e ir para as ruas fazer o que fez. Okay? E essa população que está nas ruas, ela não é uníssona, ela não pensa igual, ela é completamente diferente, tem gente conservadora, tem gente progressista, tem ambientalista, com cartaz de protejam as baleias, e tem muitas e muitas demandas nesse público das manifestações. A reação imediata do poder institucional, já passando para a segunda parte, alguém está controlando o meu tempo? Beleza. Eu vou tentar, né, falar em meia hora, mas a gente nunca sabe, então... A reação institucional imediata foi uma reação de violência institucional. E aí é o primeiro ponto de continuidade em relação não só à ditadura de 64, mas em relação a uma cultura institucional de violência que sempre existiu no nosso país. Quando a gente pensa na dizimação dos índios, no processo de colonização, na forma como a escravidão se deu, na forma como nós declaramos a nossa república por um golpe militar. A República Brasileira é declarada por um golpe militar. Okay? Então nós temos uma cultura de uma institucionalidade que responde à pluralidade, à divergência de forma violenta. É óbvio que é muito simples a gente fazer a linha de continuidade da ditadura de 64, porque ela está mais próxima, ok? Eu estive agora, na semana passada, em Recife, no seminário da Comissão de Anistia sobre os 50 anos do golpe. E tinha lá um pesquisador inglês chamado Antônio Pereira, um senhor super sério, que fez o doutorado dele aqui no Brasil, viveu lá em Recife muitos anos, e que tem um trabalho super interessante, um livro publicado já, que compara a postura do Poder Judiciário no Chile, na Argentina e no Brasil durante a ditadura e pós. E a atual pesquisa dele, ele ainda não tem resultados, mas ele só jogou essa discussão para a gente, e eu achei super interessante. Ele disse o seguinte: não lhes parece curioso, o debate dele era justamente sobre a continuidade dos processos de violência institucional. Não lhes parece curioso que o Brasil, entre Chile e Argentina, tenha sido aquele que atingiu os menores números de desaparecidos, que supostamente das 3 ditaduras teve uma violência institucional que não foi às vias de fato, no sentido do extermínio, como foi a chilena e a argentina, até porque tinha uma das conclusões do Anthony é de que o Poder Judiciário estava ao lado da ditadura brasileira e que, portanto, não precisava matar, porque o Judiciário dava conta de deixar as pessoas muito bem caladas na prisão. Okay? Mas não é curioso que esse Estado, que na ditadura não foi tão violento quanto outros que levaram ao extermínio, hoje tenha índices de violência muito maiores do que Chile e Argentina e maiores do que o período da própria ditadura? Não há algo de estranho nessa afirmação? Não é estranho pensar que talvez isso tenha alguma relação com a forma como nós fizemos a nossa transição política, com a forma como nós muitas vezes negamos o processo de memória histórica sobre todas as violações a direitos humanos que ocorreram nesse país? Será que a marcha com Deus e pela família que vai acontecer no próximo sábado, que vai ter como grande bandeira de luta o retorno dos militares e segundo eles, a extirpação dos políticos corruptos, né, do poder, será que isso não lhes parece um pouco a ausência total e completa de uma memória coletiva que tenha plena consciência do que significa todos os processos de violações a direitos humanos que nós tivemos nesse país, todas as formas de tortura que nós tivemos nesse país, todas as marcas deixadas pelo próprio Estado durante essas violações?